Graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Mais uma aula abençoada de Romanos. Nós estamos compartilhando com você essas joias preciosas da palavra de Deus. Amém? Queria começar lendo novamente com você, Romanos capítulo 12, verso 9. Paulo está tratando a respeito do relacionamento dentro da vida da igreja e mostrando claramente que é um relacionamento baseado no amor. Se nós queremos realmente ser igreja, né, na expressão da palavra de Deus, precisamos de compreender essas verdades. Na última aula começamos a colocar as características, né, do amor e hoje nós vamos continuar também. Mas abra sua Bíblia então, Romanos 12, 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com os que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus. Então, lembrando os irmãos, vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint, só para a gente rever onde nós paramos, né? Nós falamos aqui já de 5 características e falamos que o amor, ele é, em primeiro lugar, sincero, né? O amor seja sem hipocrisia, não vou repetir, expliquei para os irmãos a palavra da onde deriva, né? Sincera, real. Depois nós falamos também do discernimento, a importância de você perceber sobre a questão de se apegar ao bem, detestar o mal, ter clareza em separar essas coisas, para se relacionar. Falamos da afeição, do amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, que é esse amor que realmente acontece entre os irmãos, do afeto, de realmente ser sensível ao outro. Falamos também do respeito, preferir a honra, tão importante, aprender a honrar, aprender a realmente se referir ao irmão com honra, a dar crédito a ele, a realmente pensar o melhor, a respeitar os seus limites, a ter consideração em participar o irmão, em fazer referência a ele com honra e não expor as suas debilidades. Depois falamos ainda aqui do entusiasmo, né, o 5º que nós falamos. A Bíblia fala para que a palavra de Deus, para que nós servamos ao Senhor com fervor no coração, com entusiasmo, com diligência, com rapidez em servir na obra de Deus, servir ao irmão. E hoje vamos continuar falando aqui do otimismo, que é a sexta característica que nós encontramos, que está aqui em Romanos 12, 12. A palavra de Deus diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Então, ele coloca aqui uma atitude tríplice que nós temos que ter como crentes e dentro da vida da igreja. E a primeira coisa que ele coloca é que eu devo aprender a me regozijar na esperança. O homem de Deus, ele tem que ter esse... Eu não quero... Entenda quando eu digo que o homem de Deus precisa ser positivo. Não estamos falando que essa doutrina do positivismo, de pensar positivo, tem algum poder. Mas no sentido da fé. O positivo no sentido da fé e cheio de esperança.
Ou seja, não se deixar desanimar pelas circunstâncias. Olha o que diz Filipenses 4:1. Tudo posso naquele que me fortalece. Você sabe, é um texto muito conhecido, mas é importante você ler o que está para trás. Paulo está dando uma relação de situações difíceis, e daí ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então nós, como igreja, precisamos ter essa postura de realmente ter uma atitude de fé, né, e realmente acreditar naquilo que o Senhor tem prometido, nas suas promessas, e se apegar a isso. E amém, não aconteceu dessa vez, mas vai acontecer, porque maior é o Senhor que é por mim do que o diabo que é contra mim. Eu compreendo, os médicos disseram isso, o laudo diz isso, mas a palavra de Deus diz isso, eu fico com a verdade, eu faço essa opção. Essa é uma atitude. Segundo, a Bíblia fala que nós precisamos ser pacientes na tribulação. Então veja, nós esperamos em Deus no meio das lutas e dos testes, porque nós sabemos que Deus vai trazer o livramento e vai dar força para que nós possamos vencer. Pacientes na tribulação. Na vida cristã e na vida da igreja, nós precisamos de ter essa perseverança, né? Que nós vamos ver que é o próximo tópico na oração, mas isso exige uma paciência no meio da tribulação, para aguardar até que Deus faça, até que se cumpra o propósito de Deus, até que a gente saia do lado de lá. Mas por que nós podemos ter essa paciência? Porque o Senhor nos dá graça, porque o Senhor nos dá força para continuar. E essa deve ser a nossa postura, nossa posição. O tempo é um dos piores testes que nós temos, mas nós precisamos da graça de Deus e avançar até o final. Depois a Bíblia fala que também, e a maneira, eu acredito, de ser paciente na tribulação, é sendo perseverantes na oração. As pessoas fazem de tudo antes de orar, é verdade. Buscam aconselhamento, procuram ajuda, lutam, etc. Mas não costumam perseverar aqui na oração. E pode ter certeza que é uma das coisas mais importantes. Eu até costumo dizer que é pecado você procurar o pastor, procurar um homem, procurar um político, procurar o banco, sem antes de orar, sem antes buscar a Deus. Na verdade, não tem como você ser paciente na tribulação se você não for perseverante na oração. É na oração que você vai aprender a perseverar, um dia após o outro, colocando a situação diante de Deus, clamando ao Senhor. É isso que vai fazer com que você avance, com que você, no meio da luta, possa continuar crendo, confessando a palavra. À medida, quantas vezes eu passei por lutas terríveis ali, longas, e era a oração diante de Deus que me sustentava, porque recebi um renovo, me levantava, caminhava mais um pouco, às vezes a coisa vinha, a luta voltava, eu orava novamente, caminhava mais um tanto, perseverava, e a hora que eu via lá na frente, o Senhor tinha dado o livramento. É assim que você precisa avançar, precisa caminhar com os irmãos. Essa é a maneira que nós vivemos a vida da igreja. Depois a palavra de Deus diz em Romanos 12:13, sobre a generosidade, né? Compartilhai as necessidades dos santos. A Bíblia manda compartilhar a necessidade. Essa palavra no original aqui é koinonia, palavra muito conhecida, que também pode ser traduzida como generosidade. Então muitos pensam em koinonia apenas como comunhão, mas na verdade é mais do que comunhão, ela é compartilhamento. É realmente compartilhar com o irmão aquilo que Deus tem te dado. Seu tempo, seu dinheiro, aquilo que você pode servir ao outro. Algumas atitudes na igreja, elas me constrangem, alguns líderes. Nós temos situações de líderes de célula, que tem irmãos ali, me lembro de situações de irmãos que não tinham banheiro em casa, né? Tinham que fazer as necessidades na fossa. E Deus moveu o coração da igreja, os irmãos se ajuntaram ali e, né, fizeram uma coleta entre eles, nem procuraram a assistência social da igreja. Eu acho isso bonito. Eles mesmos foram lá, resolveram, construir o banheiro para o irmão, uma atitude de amor. Muitos carentes dentro da igreja, nós temos assistência social, mas você sabe, o mais bonito não é a assistência social levar uma cesta para alguém, mas sim a própria célula resolver aqui, nós vamos te sustentar, nós vamos te ajudar aqui, vamos trazer a cesta, vamos te ajudar a arrumar um emprego. Os irmãos se mobilizam, realmente cuidam uns dos outros, e isso é muito precioso. E essa é a maneira que nós precisamos de ter nosso coração. Não dá para abrir mão disso. Eu não estou falando de pagar contas irresponsáveis para ninguém,
eu estou dizendo que nós não vamos deixar os nossos irmãos na mão. Louva a Deus que um dos grandes testemunhos da igreja é que no meio da igreja não existem pessoas necessitadas, a não ser que a igreja não saiba, ou analfabetas, porque os irmãos realmente se envolvem, se empenham para resolver isso, e isso é precioso e é assim que tem que ser mesmo, né? Depois a Bíblia fala para praticar a hospitalidade, é a oitava palavra aqui na parte B do verso 12, praticai a hospitalidade. Naquela época não tinha hotel, obviamente, isso era muito importante. Hoje em dia não, tem, ainda que eu mesmo tenho na minha casa ali um escritório reversível, como um quarto de hóspede, muitos irmãos têm, e é precioso hospedar irmãos, eventualmente eu sempre hospedo irmãos na minha casa, nas conferências, agora os meus filhos também hospedam os amigos da igreja que vêm, e sempre tem gente lá em casa. É precioso isso, poder realmente ajudar, mas mais do que ter ali uma casa para hospedar alguém, essa hospitalidade fala disso, de você estender a destra, de você abrir os braços para chegar. Eu me lembro, né, já trabalhei em empresas e tal, e mudei de lugares, então eu me lembro de chegar, às vezes quando você chega numa empresa nova para trabalhar, as pessoas olham como uma ameaça, porque quem que é esse camarada? Quem que é essa pessoa? Será que ele não vai tomar minha posição? E as pessoas te olham com reticência, elas estão ali, mas cheio de parênteses com você. Eu mudei uma vez para um condomínio, um bairro ali, e eu percebi a mesma coisa naquele grupinho fechado. Você não sente aquela hospitalidade. No meio de nós não pode ser assim. Nós temos que receber os irmãos com braços abertos, com amor. Ele tem que se sentir realmente bem-vindo, a atenção que nós damos. Às vezes isso é visto também na conferência, ou quando o irmão novo chega na igreja, ou vindo de outra cidade, ou vem nos visitar. Precisa de ter esse amor, essa cordialidade, essa paciência. Irmãos são melindrosos. Ele está passando aqui, eu não estou aqui para ficar dando bronca nele, mas sim de amar, de procurar receber da melhor maneira possível. Ainda que muitas vezes nós cometemos falha, esse precisa ser o nosso coração de hospitalidade. Depois, a nona palavra é boa vontade. Palavra de verso 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. A palavra abençoar aqui é eulogio, que significa basicamente falar bem de alguém. Você já percebeu qual que é a palavra para eulogio, né? Hoje é elogio. Provavelmente está derivando dessa palavra aqui no grego, que é falar bem de alguém, é decidir realmente ser alguém de boa vontade. Então essa é a maneira de abençoar. Como que eu abençoo? Primeiro, quando eu falo bem das pessoas que nos perseguem. Ah, pastor, mas ele está me perseguindo, eu vou falar bem dele. Você sabe, a maioria das perseguições são de dentro da igreja mesmo, são do meio dos irmãos. Então o pastor pode estar falando mal de mim. Você fala, não, irmãos, eu compreendo, tal, mas ele é servo do Senhor, o Senhor é que vai, eu creio que Deus vai falar com ele. Percebe, eu estou tendo uma palavra de bem sobre ele. Então, o pastor Eibe, ele conta a respeito do pai dele, né, que era uma pessoa muito íntegra, muito santa, e que em algum momento da infância, o pastor Eibe até achava desconfiava, sabe que meu pai é um anjo? Ele falava isso, né? E ele disse que um dia, e o pai dele nunca falava mal de ninguém, nunca, de ninguém. E aí ele falou com o irmão dele um dia, vamos pegar meu pai hoje nós vamos fazer meu pai falar mal de alguém. E eles que estavam na mesa para almoçar, e aí eles fizeram uma pergunta, falaram, pai, o que o senhor acha do diabo? Né? Aí o pai dele ficou em silêncio, pensando, e aí ele respondeu, é um sujeitinho perseverante. Então você vê que nem do diabo ele não quis falar mal, porque eu acho que ele tinha aquele propósito da boca dele não sair coisa alguma, né, para amaldiçoar. Então é importante você falar bem. Segundo, falamos coisas boas aos nossos adversários, não apenas deles, mas para eles também. Quando nós encontramos, nós abençoamos. Ô, meu irmão, como é que você está? Deus te abençoe, porque eu não tenho inimigo, homem. Alguém pode até querer ser meu inimigo, mas nós não devemos ser inimigo de ninguém, porque nossos inimigos não são de carne e sangue. Então fala bem para ele também.
abençoa a vida dele com palavras. E em terceiro lugar, fazemos o bem aos nossos adversários. Então, eu falo bem dele, falo bem para ele e sirvo a ele. Me lembro uma vez que eu mudei para uma casa, estava fazendo uma reforma, e sempre dá trabalho para vizinho. E uma vizinha ficou com muita raiva de mim, eu tentava pedir perdão, minimizar as coisas, não acreditava, ela não acreditava em mim. E eu comecei a orar, pedindo a Deus que eu pudesse servi-la, abençoando a vida dela e que de alguma maneira ela precisasse de mim. E eu me lembro que, infelizmente, ela teve uma situação na casa dela, depois de um tempo que eu já estava morando lá, e ela nem me cumprimentava, mas eu não tinha tido nada assim exatamente de problema, mas ela tinha essa postura. E infelizmente o filho dela veio a falecer, e ela estava lá velando na casa, e eu pude ir ali como pastor, orar por ela, com a família, abençoá-los, e ela depois acabou também se convertendo. E o Senhor me deu oportunidade de realmente abençoar a vida dela. E tantas outras situações que vêm acontecer. Então a Bíblia fala aqui em Mateus 5,44, uma verdade muito grande. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Um versículo poderoso, porque isso é uma loucura muito grande para o mundo. Tudo que o diabo quer é que você pague com a mesma moeda. Mas a Bíblia fala, ora por quem te persegue e abençoa os seus inimigos, porque na verdade eles não são os nossos inimigos. Nossos inimigos é o diabo. Então, uma vez que eles não são, e você sabe, você vai falar, você vai abençoar sempre a pessoa com que você ora por ela. E vou te contar outro segredo, você nunca vai falar mal da pessoa pela qual você ora. Se você fala mal de alguém e quer parar, começa a orar por ela. Você vai perceber que você não vai mais falar mal dela, porque você está orando e o Senhor vai mover no seu coração. E é importante você sempre lembrar que o seu inimigo é o diabo, Vamos avançar. Simpatia. A Bíblia fala disso também. Olha só. Romanos 12,15. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Interessante. O que você acha que é mais fácil? Chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? Eu te garanto que é mais fácil chorar com os que choram. Você sabe, com quem está sofrendo, que alguém está sofrendo uma dor, uma perda, ele até vai encontrar muita gente para chorar com ele. Mas, às vezes, é tão difícil se alegrar com os que se alegram. Principalmente quando você estava ali estudando com a turma, vocês eram ali 4, 5 irmãos, e aí, para o vestibular, todo mundo dedicado, aquele grupo, e de repente só você passou no vestibular, e agora você vai dar uma grande festa para comemorar, ou vai fazer uma festa na sua casa para alegrar-se com a grande vitória que Deus te deu. A pergunta é, convida ou não aqueles 4 amigos que passaram o ano inteiro estudando comigo e foram reprovados? É difícil, Será que as pessoas conseguiriam se alegrar? Veja como é difícil às vezes se alegrar com o outro quando ele alcançou aquilo que eu gostaria e não pude. Então não é fácil. Mas a melhor maneira de vencer a inveja é a admiração. Se você ficou com inveja de alguém, assume, admite no seu coração e passa a admirar. Porque a admiração ela rompe com a inveja. Então quando nós falamos de simpatia, nós estamos falando também de não ser uma pessoa indiferente. O amor ele se expressa com emoção. Nós precisamos de chorar com os que choram, rir, se alegrar. Amém, meu irmão? Eu não consegui, mas eu vou me alegrar com a sua vitória. Eu fico tão feliz quando os irmãos me contam os testemunhos. Eu trabalho aqui na rádio da igreja, quando o vendedor me conta, pastor, olha, eu vendi tanto, eu ganhei tanto salário, eu consegui comprar um carro agora e tal. Eu fico alegre, honestamente, eu me alegro com a conquista dos irmãos, porque para mim é bênção ver os meus irmãos prosperarem, ver o meu pastor prosperar, ver os meus discípulos prosperarem. Me alegro. E porque é isso que a Bíblia manda dizer. Às vezes você ouve falar muito de chorar com os que choram. E nós temos que fazer mesmo, nos compadecer. Não sermos insensíveis, não sermos indiferentes. Sabe, não dá para viver uma vida cristã assim. Você está vendo o outro irmão sofrer? Ah, irmão, que pena, Deus te abençoe. Não, tem que chorar assim com ele. Mas, te garanto,
É mais difícil, às vezes, se alegrar com os que estão se alegrando. E você tem que aprender a fazer isso também. A sua hora vai chegar. Talvez chegou para ele primeiro que você, mas amanhã é difícil alegrar com a irmã que acabou de chegar, tem apenas ali 1 ano, 2 anos de fé e já está casando. E você está orando há 10 anos e não conseguiu casar. E ela vem te contar a bênção, que ela conheceu alguém, vem te contar a bênção que ela vai se casar, quer te convidar. Como é que você vai fazer? Você vai se alegrar com ela ou você vai ficar entristecida porque já tem 10 anos que você ora e ela acabou de chegar e já está casando? Percebe? Essas situações não são simples, mas nós precisamos ser honestos, precisamos lidar com o nosso coração e aprendermos a nos alegrar com os nossos irmãos, mesmo quando eles estão conquistando algo que nós também estávamos buscando, para nós ainda não chegou, mas o Senhor quer testar o seu coração e quer que você aprenda a se alegrar com os que se alegram. Isso é precioso. Harmonia é a 11ª palavra que nós encontramos aqui. A Bíblia fala no verso 16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. E a ideia aqui é a mesma lá de Filipenses 2, não é? Nós precisamos ter o mesmo parecer, o mesmo pensamento. Nós não podemos trabalhar em harmonia se nós não temos a mesma disposição mental. Quando a gente está falando disso, nós não estamos falando aqui agora de que você não tem mais opinião. Nós não estamos falando aqui agora que nós não podemos mais discordar ou divergir a respeito de uma situação. Mas eu estou falando aqui que eu tenho a disposição, ao caminhar junto com a igreja, com o meu pastor, com o meu discípulo, com os meus irmãos, eu tenho uma predisposição para pensar a mesma coisa. Eu me abro para que nós sejamos unidos num só pensamento a respeito da palavra, a respeito dos desafios da igreja. Então o meu falar, o meu pensar, ele não deve acontecer não é dentro da igreja. Se eu discordo, eu devo no fórum correto conversar, discutir e chegar numa conclusão juntos. Mas uma vez que eu saí dali, eu sou com meus irmãos. Eu não posso falar algo aqui e lá dentro da sala de aula, o meu irmão, o meu discípulo, o outro pastor falar outra coisa. Nós precisamos estar em harmonia entre nós, né, de uma maneira sábia. E isso é preservar essa unidade. Isso tem um poder muito grande na palavra de Deus. Depois a Bíblia fala aqui também sobre a humildade. Humildade é um ponto tão importante dentro da obra de Deus. Ele fala, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então veja, o pensamento de Paulo aqui é rejeitar o esnobismo. Nós precisamos deixar as pessoas simples, mais à vontade. Às vezes, as pessoas... Essa humildade, ela é fundamental. Não importa se você é alguém estudado, graduado, doutor, seja lá o que for. Você não tem que colocar os seus títulos na mesa para intimidar ninguém. Pelo contrário, você tem que procurar deixar o irmão à vontade. Se é um irmão mais simples, não interessa a classe social, você tem que aprender a se colocar numa posição de servo. Humilde é aquele que se coloca na posição de servo, ele está ali para servir, ele está ali para fazer com que o irmão se sinta à vontade na casa dele. Então ele sabe a situação, ele sabe a condição, ele sabe o momento, ele tem essa clareza e ele não está ali para se posicionar em superioridade, porque ele acha que eu sou melhor, todo mundo é que tem que me servir. Não, humildade é se colocar para servir o outro, né? Para realmente abençoar, para que o irmão se sinta bem no nosso meio. E isso é precioso, essa é a maneira de nós nos relacionarmos. Depois, continuando, a Bíblia fala aqui do capítulo 12, versos 17 até o 21, que o amor também precisa ser então praticado com os adversários. E com respeito ao nosso relacionamento com nossos irmãos, Paulo sempre, você vai perceber que ele é positivo. Mas quando se trata de relacionarmos com alguém que não é crente, vamos dizer assim, então a ênfase ela é proibitiva, negativa, porque aí você vai ver que não tem sociedade entre crente e incrédulo, você não vai abrir o seu coração com alguém que não tem temor de Deus, você não vai caminhar em amizade íntima com alguém que não conhece a Deus, né? O seu contato com ele é para pregar.
Então, você tem que entender isso. Porém, né, tem uma vírgula aqui, sempre depois de uma proibição, vem uma recomendação positiva, porque a vida cristã ela não pode ser negativa, mesmo nessas situações de proibição, ela tem um final positivo, porque nós estamos aqui para realmente trazer essa vida, essa esperança, essa palavra. Então, a primeira coisa que ele fala, não amaldiçoe ninguém, meu amigo, não interessa quem quer que seja. Você sabe que uma prática muito grande, infelizmente, dentro das igrejas hoje, nos nossos dias, é que muitos pastores tentam segurar as ovelhas por meio de ameaça, por meio de maldição, e pelo medo tentam reter as ovelhas. Então, a pessoa, às vezes, é um bom dizimista, né? Geralmente eles fazem isso com quem tem dinheiro. Ou, às vezes, é um bom líder também. Mas ele fala, não, preciso de você aqui, eu que te ganhei, parará, eu não sinto Deus, você não pode ir. Às vezes o irmão recebeu uma proposta, vai mudar de cidade, vai ganhar muito mais. E o pastor, em vez de abençoar, não, ele fala, não te abençoo, eu não te libero. Meu Deus, isso é uma coisa tão chocante. Como que alguém pode falar para o outro, não te libero? Você não é dono de ninguém, você não pagou os preços de sangue por ela. Ah, é meu discípulo. Que seu discípulo? Na verdade, ninguém é discípulo nosso, não. Eles são todos discípulos de Jesus. E nós estamos servindo a Jesus, cuidando deles. Né? Nesse aspecto, eles são nossos discípulos. Mas não ao ponto de eu querer mandar na vida do irmão. Então tem pastor que fala, não, você vai em pé, mas você vai voltar arrastando. Isso é macumba gospel. Deus que me livre de um negócio desse. Você tem que chamar o irmão, você tem que abençoar, você tem que falar, não, irmão, vai mesmo, se você orou, se você está em paz, eu te abençoo. Obrigado pelo tempo que você teve aqui, você foi útil. E se amanhã, se tiver oportunidade para voltar, as portas estão abertas. É isso que é a atitude cristã, de bênção, né, de liberação, de querer o melhor para o outro. Né? E ser bênção e nunca amaldiçoar ninguém. Não amaldiçoo ninguém, posso até discordar. Olha, irmão, eu acho que não é o melhor, né, para você, não acho que é o tempo, não vejo a maturidade devida para você tomar essa decisão de mudança. Porém, respeito, né, e que o Senhor tenha misericórdia, te abençoe. E realmente eu não vou abençoar algo que eu não concordo, porque eu estou vendo que não é melhor para o irmão. Mas eu também não vou jamais amaldiçoar, de maneira nenhuma. Né? Eu não estou aqui para isso. A Bíblia fala, não pague o mal, o bem, não pague o mal com o mal, porque isso é o mundo que faz pagar o mal com o mal. Nós não, nosso troco não é esse. Nós não podemos vencer o mal com outro mal pior. A Bíblia fala que todo crente deve se recusar a aumentar ou a alimentar uma contenda, uma briga, dando troco. Não, à medida do possível, diz a palavra, tenha paz com todos. Essa deve ser a nossa posição. À medida que for possível, eu devo ser o conciliador, eu devo procurar a paz, ainda que nem sempre isso é possível, porque às vezes as pessoas insistem na guerra, ou porque a reconciliação implica também abrir mão de valores, de verdade ou de justiça. Então nós não podemos ter paz a qualquer preço, mas à medida do possível, essa deve ser a nossa postura, de servir aquele que está querendo fazer o mal. Me lembro de uma história que eu ouvi muito preciosa, de um irmão nos países, eu não sei se foi na Singapura, eu não me lembro onde é que nesses países ali da Ásia. E era um lugar realmente difícil acesso, eles moravam numa região de montanhas e dependiam da plantação para viver. E então cada pessoa era dono de um em volta da montanha ali, de um platô, né, que eles cortavam e plantavam ali. Então as terras eram em degraus, né, vamos dizer assim, não era uma fazenda que acabava e começava a outra, mas ele tinha um pedaço de terra embaixo, o outro tinha em cima, o outro mais em cima, o outro mais em cima. E aí tinha que trazer água para jogar lá em cima. Era muito difícil isso. E o irmão tinha uma terra que ele plantava para viver, lá em cima era o último. Então ele tinha que pegar água lá de baixo para irrigar a plantação dele. E o vizinho dele, de baixo, que ele começou a fazer? Roubar água, porque o canto passava lá, então ele cortava e punha água para ele. Então ele começou a roubar a água do irmão, e a coisa, ele tinha que trabalhar mais, produzir mais para jogar a água lá para. E aí ele percebeu isso, ficou muito chateado,
e foi orar e foi conversar com os irmãos, o que ele devia fazer, se ele devia processar, se ele devia ir lá brigar. E aí os irmãos oraram e falaram, não, irmão, faz o seguinte, paga o mal com o bem. Puxa água para ele também. Aumenta, vai lá, faz um encanamento para ele, especial. E o irmão fez isso, visitou a pessoa e falou, olha, talvez você está com dificuldade, percebi que você estava pegando da minha água, mas eu resolvi, eu vou fazer para você. E ele pegou e jogou para o outro também a água. E aquilo com certeza constrangeu poderosamente aquele que estava fazendo mal. Essa é uma atitude que nós temos de realmente a maneira de constranger aqueles que estão nos fazendo mal. Depois a Bíblia fala o quê? Não faça vingança. Verso 19, não é? Vingança e punição não são errados em si mesmos, mas são proibidos a nós. Sabe por quê? Porque vingança e punição é algo exclusivo de Deus. Uma atribuição exclusiva de Deus. Nós não podemos querer ser Deus no lugar dele. Há somente um Deus. E além do mais, nossa injustiça não nos permite querer exercer justiça contra outras pessoas. Porque somente Deus é justo. Então, é lógico, eu não estou falando aqui da nossa relação, às vezes trabalhista, coisas assim, existe uma justiça secular, mas não sou eu que vou executar vingança contra alguém, né, na força do meu braço. Eu vou colocar diante de Deus, vou fazer o que tem que ser feito, mas é importante você entender isso, e muito menos dentro da igreja, né, jamais, na igreja não, e mesmo lá fora nossa atitude é de perdão. Isso é uma palavra poderosa, louca para o mundo, mas mais do que nunca ela é viva para nós, e essa é a maneira que nós devemos praticá-la, né? A Bíblia fala para você, então, não vencer o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. É isso que a Bíblia coloca. Se nós vencemos o mal com o mal, né, ainda maior, nós nos tornamos piores que os nossos adversários. Nós precisamos ser pessoas nobres, que vencemos o mal com o bem. A vontade de Deus é que nós amontoemos brasas vivas na cabeça dos nossos, entre aspas, inimigos. E essas brasas vivas vão impulsionar eles para buscar reconciliação. Cada vez que alguém me faz mal, eu faço bem para ele, eu sirvo a ele, eu ajudo a ele, eu tenho paciência com ele. Vai chegar uma hora que essa pessoa vai se quebrantar. Isso serve dentro do casamento, serve para um vizinho, serve para um colega de trabalho, quem quer que seja, que esteja, ou até mesmo para um irmão que está endurecido, está tentando te resistir. Ao fazer o bem para ele, você vai perceber que é uma oportunidade de servir, de amontoar brasas vivas e de mudar a situação. Amém? Vamos avançar, vamos aqui para outra aula. Nós estamos aqui na aula 15, nós vamos agora aqui para a aula 16. E nessa parte aqui, nós vamos continuar avançando, né? Ok, nós vamos entrar aqui no capítulo 13, e onde Paulo começa agora a tratar a questão da submissão e da autoridade. Vamos ler do verso 1 até o 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito,
a quem honra, honra. Até aqui a palavra de Deus coloca isso claramente. Então, ele vai tratar dessa questão da submissão, da autoridade, que eu não vou gastar muito tempo, porque vocês já tiveram matéria sobre isso. Então, Paulo aqui nesse capítulo, nós vemos que no capítulo 12 ele expõe sobre os nossos 4 relacionamentos básicos, né? Que é com Deus, conosco mesmo, né? Uns com os outros e com os nossos inimigos. Agora, em Romanos 13, ele vai falar de mais 3 outros tipos de relacionamento. Paulo vai falar do nosso relacionamento com o Estado, o nosso relacionamento com a lei e com o dia do Senhor. Ele vai explanando mais ainda, porque a vida da igreja é uma questão de relacionamento. Então ele está colocando todos esses relacionamentos. A relação da igreja com o Estado foi uma das grandes controvérsias dentro do cristianismo no decorrer dos séculos e até hoje, essa questão da mistura da igreja com a política, né? A mistura da igreja com a política é uma situação que causa arrepios em muitos. E sempre ela é realmente muito complexa, porque infelizmente muitos pastores, muitos líderes confundem as coisas e ali o rebanho se torna um curral eleitoral e então quer viver em busca do favor político, do favor do Estado, e misturam as coisas, dali a pouco o Estado quer intrometer, enfim, é uma situação complicada, sempre, delicada, e que nós precisamos de olhar para a palavra de Deus e sabermos qual que é a maneira correta de nos relacionarmos. Não é simplesmente ignorar, não é simplesmente deixar para lá, mas é ter a posição correta. Nós, como videira, nós temos uma posição política, mas não partidária. Nós não nos envolvemos partidariamente, não é? Mas nós nos envolvemos politicamente porque nós estamos no Brasil, nós estamos num país democrático e nós temos que ter uma posição nisso, uma influência nisso, mas não para fazer partido, não para fazer essa politicagem. Temos uma direção, posicionamento, temos que falar, temos que nos posicionar, porém, dessa maneira, com decência, e jamais permitir que o nosso púlpito seja usado como palanque, né? Então, tem 4 posições, 4 principais posições que têm sido defendido e praticado em diferentes períodos, por diferentes grupos dentro da igreja. Quais são elas? O primeiro é o erasmianismo. Nominho bonito, né? O que era o erasmianismo? Era quando o Estado controlava a igreja. Foi uma época. Depois teve a teocracia. Era quando a igreja é que controlava o Estado. Depois disso vem Constantino, né? Constantinianismo, quando ele era o compromisso do qual o Estado favorecia a igreja e a igreja se acomodava no Estado a fim de reter seu favor, né? Era aquela né, você me sustenta e eu não te incomodo. Enfim, era aquela coisa vendida. Depois vem a parceria, que é quando a igreja e o Estado se reconhecem, se encorajam mutuamente, reconhecem as suas atribuições distintas, dadas por Deus, a cada um num ambiente de colaboração, e é aqui nessa 4ª posição que parece ser aquela ensinada aqui por Paulo em Romanos, né, 13. Ou seja, nós não somos daqueles onde o Estado vai controlar a igreja, não aceitamos isso, não também queremos que a igreja controle o Estado. Deixa eu dizer algo, tem muitos irmãos que quando pensam em política, quando pensam em ter um presidente crente, ele quer que o presidente chegue lá e faça do Brasil uma igreja. Você não pode pensar assim, isso está errado. Os políticos que nós votamos, nós não podemos eleger um político simplesmente para buscar favor para nós mesmos, ou muito menos para querer colocar a Bíblia dentro do mundo. Isso não funciona. Não, vamos votar no político crente para ele acabar com o carnaval. Não é assim, meu irmão. O carnaval vai acabar, não é por voto de lei. O carnaval vai acabar quando não tiver ninguém mais para pular. Porque vai estar tudo buscando o Senhor. Assim que nós vencemos as obras das trevas. Então não fica querendo que você agora
queira que o político crente defina lá o tamanho da saia do uniforme nas escolas públicas. Eu já vi tanta coisa absurda. Querem fazer do Estado uma igreja. Então isso também está errado, não é por aí. Por outro lado, também não queremos que a igreja fique naquela postura, como também até hoje muitos pastores têm, de bajulação política, de ficar ali atrás do favor, e o governo acaba sustentando a igreja, e a igreja então permite que as coisas aconteçam ali dentro. Está errado. Não. Tem uma posição clara, são autoridades e nós também. Eles têm a função deles e nós a nossa. E nós exercemos essa parceria, não é, junto com o governo, para que a sociedade seja abençoada. É isso que tem que ser saudável, cada um no seu lugar, na sua posição, trabalhando com respeito e parceria, com clareza das coisas, não se omitindo politicamente, mas não se envolvendo partidariamente, para que realmente as coisas sejam feitas com decência. Nós elegemos políticos, nós votamos em irmãos que nós entendemos que têm capacidade e que têm caráter, que têm santidade, que têm submissão, mas não para que eles simplesmente venham querer fazer coisas para nós, ainda que, obviamente, quando se tem uma comunidade grande, você tem uma voz para te defender, para estar ali atuando contra, às vezes, injustiças que se levantam, mas muito mais do que isso, nós queremos que os nossos políticos sirvam ao pobre, sirvam à cidade, eles são políticos da cidade e devem exercer a função deles e darem testemunho lá dentro também. Okay? Essa deve ser a nossa posição. Então, qual que é a autoridade do Estado e os limites dessa autoridade que Paulo coloca aqui? Paulo começa com um mandamento de implicações universais. Ele fala, olha, todo homem esteja sujeito às autoridades. Então ele dá as razões para esses mandamentos. Primeiro, ele coloca, não há autoridade que não proceda de Deus. Por que eu tenho que me submeter à polícia, ao governo, ao Estado? Porque foi Deus que colocou. Se ele está errado, se ele está roubando, não é problema meu. O Senhor vai tratar. Pode ter certeza disso. Segundo, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Terceiro, aquele que resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. É igual uma mulher que quer resistir o marido como cabeça. Ela está resistindo quem colocou ele lá. Então eu preciso aprender a me submeter ao governo, à polícia, às leis, não é? Porque foi Deus que fez isso, foi Deus que colocou. Ainda que existem tanta corrupção, eu sei disso, tanta injustiça, mas dentro desses... E aí nós vamos falar dos limites também. É óbvio que Paulo, depois de ensinar a submissão, ele adverte então contra a rebelião, né? O raciocínio dele é simples, aquele que não submete vai trazer condenação, porque o Estado é espada do próprio Deus. E a Bíblia fala e coloca o Estado, então, nessa posição de ser ministro de Deus para aquele que está fazendo mal. A autoridade do Estado, ela está associada com o propósito divino, ou pelo menos deve estar. Obviamente que o Estado não pode ultrapassar a sua vocação e querer proibir as práticas da palavra de Deus. Nesse momento deve ser resistido. Mas a polícia está ali, o Estado está ali com a autoridade da parte de Deus. Então, um policial, no seu dever, representando o Estado, ele pode matar, por exemplo. Ele, em favor de defender a sociedade, às vezes ele tem que matar o bandido. E às vezes esse policial é até crente. Tem gente que fala, pastor, e se um policial for crente e ele está ali perseguindo um bandido que está um assassino? E como é que ele faz? Ele mata ou ele morre? Não, ele tem que matar. Eu sei que você fica chocado, mas ele não está ali naquela posição de crente. Não é a pessoa dele. Ele está ali na posição... Quando eu falo que ele tem que matar, se não tiver outro jeito. O assassino vai matar um monte de gente. A polícia está ali. Ele representa o Estado. E ele está ali em nome do Estado. O Estado tem autorização de Deus para, se necessário for, até mesmo matar um bandido. Porque senão ele vai matar os outros. Ele não está ali cometendo um pecado, ele não está ali tirando a vida de alguém, ele está ali defendendo a sociedade, porque o Estado ela é uma autoridade estabelecida por Deus dentro dos limites que ela tem que governar, né? de estabelecer a paz, o controle, a justiça, e nesse aspecto é que eu estou dizendo que você tem que ter maturidade para compreender, né? Olha então o que está dizendo aqui, a autoridade, obviamente, ela é algo espiritual. Todo o universo, somente Deus é autoridade e nada é maior que a autoridade dele. Então, todas as outras
são nomeadas por Deus. E nós temos que aprender a lidar com elas, obviamente que elas têm limites. E aí tem aqui o princípio de Lúcifer. O princípio de Satanás é o princípio da autoexaltação. O diabo sempre quer se colocar numa posição. E aí só tem dois caminhos no universo, o do diabo e o de Jesus. Você tem que escolher qual caminho que você vai percorrer. Se é o caminho da submissão ou se é o caminho da exaltação. O caminho da exaltação vai te precipitar na queda. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Filipenses 2, de 5 a 9. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Se nós desejamos servir a Deus, nós nunca podemos violar essa questão da autoridade. Por quê? Porque fazer isso é seguir o diabo em princípio. Na obra de Deus, às vezes é possível você estar com Satanás em princípio e com Jesus em doutrina. O que é isso? Eu concordo sobre a autoridade, eu reconheço que é bíblico, eu ensino sobre isso, mas não pratico. Na hora de praticar, me levanto contra o meu pai e minha mãe, me levanto contra o meu marido, me levanto contra o governo, e aí então eu estou em doutrina com Jesus e na prática com o diabo. Não resolve, né? É muito sério isso, porque pregar o evangelho é trazer as pessoas para debaixo da autoridade de Deus. E porque eu devo me submeter? Porque Satanás não teme as nossas palavras, mas ele teme a submissão. Jesus tinha autoridade para fazer o que fez, porque ele se submeteu ao Pai, ele se submeteu a João Batista, mesmo sendo maior do que João, mas por ter vindo depois dele, foi lá, se batizou. Então quando Jesus orou o Pai Nosso, para Deus nos livrar do mal, ele queria dizer: Senhor, livra-nos do desejo do reino, desejo de ter o poder e o desejo de ter a glória. Porque reino, poder e glória pertencem somente ao Senhor. Essa deve ser a nossa posição. Seguindo então, aqui irmãos, para o nosso, nós vamos entrar aqui na última parte da nossa matéria. Eu vou só começar ela agora e vou terminar na próxima aula, quando será a nossa última aula. Então você vai ver que, deixa eu colocar aqui mais uma vez, espera lá. Ok, nós vamos entrar aqui no capítulo 14, 15 e vamos até o final. Eu quero dizer, nesse momento, Paulo vai ampliar e nós vamos começar a ver aqui os nossos relacionamentos com os fracos. No capítulo 14, ele vai falar sobre a tolerância para com os fracos na fé, a liberdade, e o serviço ali. Depois ele fala sobre nós imitarmos o Senhor, na simpatia, no procedimento, e depois ele parte para um dos maiores saudações de todas as cartas que Paulo traz. Então vamos ler só essa primeira parte do capítulo 14. Ele fala, verso 1, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. E ele continua falando uma série de palavras aqui, e que nós não devemos, temos que tomar cuidado para que, em nome da nossa liberdade, nós não venhamos a fazer cair aquele irmão que Deus levantou. Na próxima aula nós vamos entrar nesse assunto e vamos até o final, em nome de Jesus, se o Senhor assim nos der essa graça. Precisamos ser rápidos para conseguir terminar, mas o mais importante nesse momento é que você esteja tendo a consciência de que tudo que nós falamos de Romanos, que mostra desde lá de trás a condenação do homem, a graça de Deus, como acontece toda a redenção, a justificação, a santificação, todas as palavras que nós vimos, a libertação do pecado, a libertação da lei, uma vida cheia do Espírito, que mostra a questão de sermos eleitos, predestinados por Deus, que é apenas uma demonstração do seu amor, da sua graça, e que depois de salvos nós temos uma transformação da nossa alma,
pela renovação da nossa mente, transformação do nosso caráter, e que agora vem expandindo os nossos relacionamentos em amor, com os irmãos, com as autoridades, e, enfim, a prática da igreja, tudo isso para que nós possamos fazer casa para Deus e glorificar o nome dele. Amém? Deus abençoe os irmãos, até a aula que vem, no nome de Jesus.